O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 3,8 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador ele chegou a 77,9 pontos em uma escala de 0 a 200, maior nível desde agosto do ano passado. Mas é um bom resultado. Quem está com a gente para falar a respeito desse índice, né, é o economista Marco Harbit. Marco, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo para a gente falar de economia, né? E ainda mais falar de boas notícias como essa, por exemplo. A gente vê aí pelo menos o crescimento da expectativa, né? O crescimento da expectativa do consumidor, né? Da confiança do consumidor. Isso é um bom indicativo realmente? Bom dia, Quirino, Tainá, bom dia a todos. Sim, é um bom indicativo. Tem alguns motivos com essa expectativa melhorar, como o auxílio emergencial, agora com R$400 já começou a ser distribuído principalmente para as famílias D e E, né, onde tem algumas famílias, inclusive, que essa é a maior renda, né, da casa. Então, esse é um ponto que tem que ser levado. Tem alguns outros motivos de a queda do desemprego. Então, algumas famílias que não tinham renda passam a ter mais renda, então isso gera um pouco mais de confiança. Tem um pouco também que nós, em 2021, tivemos o superávit primário, né, que tirando o pagamento de juros, o governo teve um superávit. Isso não acontecia desde 2013, que também é um fator que gera confiança, né? Então, a gente tem sim uma expectativa melhor, né? Mas muitas famílias que estão ganhando esse auxílio, elas estão pagando dívidas, vamos dizer assim, né? Esse é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado. Mas, claro, com renda maior, menos desemprego, né? Você tem superávit, ou seja, que impacta, né, naquele déficit da dívida PIB, né? Isso ajuda a diminuir a relação dívida PIB-Brasil, o que, consequentemente, pode gerar investimentos das empresas, a geração de emprego e a fazer a roda girar. Isso é uma notícia bastante positiva, sim. E os investimentos têm sido mais em bens duráveis? Isso tem sido o reflexo de para trazer mais segurança do consumidor? O que a gente pode entender assim desse resultado e desses investimentos? Que a gente ainda tem que tomar alguns cuidados, tá? Então, por exemplo, a Omicron, né, é um ponto que tem que tomar cuidado, porque mesmo que ela seja menos letal, ela é mais contagiosa. Então, contágio, as fábricas ainda, algumas estão fechadas ou operando parcialmente. Mas, quando você vê bens duráveis, então, por exemplo, principalmente linha branca, né, então, muitos já estão comprando mais linha branca. Então, você vê algumas fábricas já melhorando a sua produção. Você vê algumas outras partes, não carros não, porque, por exemplo, pessoas estão querendo comprar carro. Não é esse o ponto, tá? Então, você tem muitos pontos em que esses bens duráveis, como a linha branca, ou bens menos caros, vamos dizer assim, em que aumenta o consumo, né, principalmente das classes D e E, tem essa perspectiva positiva, tá? Mas, como eu falei, a gente sempre tem alguns pontos ainda de economia daqui para frente, tá? Tá certo. E quando a gente vê o crescimento da confiança do consumidor, em quanto tempo isso chega na ponta da linha? Quer dizer, quando é que essa confiança do consumidor se transforma em realidade para a economia nacional? Leva um tempo, tá? Porque a renda tem que chegar a essa família, mas leva menos tempo do que o impacto de uma taxa de juros e inflação. Então leva aí 2, 3 meses para isso, tá? A grande recomendação é cuidado com o excesso do consumo, tá?
É claro, né, gente, consumir é sempre muito bom, né? Quem não tem esse, vamos dizer assim, esse prazer ir lá, comprei algo novo para mim e tal. Mas o excesso do consumo, principalmente para essas famílias D e E, pode gerar aumento do endividamento. Então, o cuidado é fazer com que essa renda, com que essa confiança não se transforme no desespero da dívida. Tá? Então, como a gente ainda tem um cenário muito turbulento em 2022, e já quiçá 2023, cuidado para não tornar essa expectativa positiva num tormento das dívidas. Tá? Então, acho que a confiança vai continuar, o auxílio vai continuar, mas eu acho que é muito importante aquele famoso caderninho ou a nossa planilhazinha para colocar as contas em dia. Com certeza. E aí a gente está vivendo também, desde a semana passada principalmente, uma situação que também pode impactar nessa confiança do consumidor. O índice está crescendo, mas isso também pode não chegar tão rapidamente, até por conta do que está acontecendo na Europa hoje, né, na guerra da Ucrânia e da Rússia, não é isso, Marco? Isso também vai impactar diretamente na nossa economia, claro. Diretamente. Então, é como a gente já tinha falado dos casos de aumento do endividamento das famílias, né? Então, 70% das famílias hoje estão super endividadas e dessas 70, 50 não sabem como pagar suas dívidas nos próximos 3 meses. Esse é um ponto. Quando a gente fala dessa guerra, é fato de aumentar a inflação, impactar a inflação aqui para a gente. Então, a gente tem visto muito na televisão o preço do petróleo, que já ultrapassou $100 o barril, né? Hoje mesmo já bateu 112. Tá? Isso impacta automaticamente combustível, né? Se a gente estiver falando mais precisamente de Rússia, não só o combustível pode impactar, como a Rússia também é um dos maiores exportadores de trigo e fertilizantes para o agronegócio, né? Então, isso pode impactar até o nosso pãozinho aqui, né? Então, isso é um ponto. A inflação no mundo inteiro está sendo impactada. Hoje mesmo, o Canadá já aumentou a taxa de juros. O presidente do Fed de St. Louis já falou que tem que ter uma medida enérgica com relação à alta da taxa de juros. A inflação da zona do euro saiu hoje em 5,8% ao ano. Isso nunca foi visto. Como a inflação dos Estados Unidos está 7,5% ao ano. Também, raramente, eu acho que desde a Segunda Guerra, a maior inflação que teve, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Por quê? Marco, mas aí o que isso pode impactar o Brasil? Tudo, né? Se a taxa de juros dos Estados Unidos aumentar muito forte agora, pode ter uma saída de dinheiro daqui. Esse dinheiro que entrou pode sair, né? Para vocês terem uma ideia. Então, esse ano, por exemplo, a entrada líquida de dinheiro na Bolsa, 60 bilhões de reais positivos. Mas do mesmo jeito que entrou, pode sair. Porque com o agravamento da crise, da guerra, os investidores vão procurar locais mais seguros. Se Estados Unidos, que é considerado o país mais seguro do mundo para investir, está falando que vai aumentar a taxa de juros, ou seja, vai aumentar a rentabilidade dos seus ativos seguros, o que o investidor vai fazer? Vai sair daqui e vai para lá. Então, saindo daqui, pode impactar câmbio, impactando o câmbio, impacta a alta da taxa de juros. Outro ponto, se impacta a alta da taxa de juros aqui, automaticamente já temos uma economia caindo, porque só o ato de aumentar a taxa de juros, a economia já cai, porque é uma medida contracionista, uma medida para contrair a economia, né? Então, só isso já cai, né? Então, você tem de juros, uma economia já debilitada, então você pode ter aí um outro ciclo que é para o lado negativo. Então, é por isso que eu acho que esse aumento de renda, né, embora a renda média do brasileiro tenha caído, se a gente pegar as pesquisas, esse auxílio social, essa queda do desemprego, se é claro, cada um tem sua realidade, volto a falar, mas se as pessoas puderem guardar um pouquinho, isso é muito importante.
Eu ia até falar isso, mas até mesmo uma mensagenzinha final, se você puder deixar, Marcos, para a gente que está presenciando tudo isso, vem essa ansiedade, vem esse medo, né, por conta da economia e por tudo que pode acontecer. Você pode deixar essa mensagem final para o nosso web telespectador? Que é um ano muito desafiador. Esse ano, o ano que vem também vai ser de desafio devido às incertezas, mas tem muitas oportunidades, né? Tem oportunidades no mercado agro, tem oportunidades no consumo, né? A gente já está vendo isso. A Omicron, né? Ela é menos letal, embora ela se dissipe mais rápido, ela é menos letal. Então a economia vai voltar, a economia vai retomar a sua diretriz, né, junto com a vacinação. Então isso já está sendo sentido no mercado. Então acho que assim, vejamos as oportunidades, né? Eu acho que tem muitas por aí, e se a gente ficar pensando só no problema, a gente vai quase que ficar com eles, cuidando deles. Então, vamos pensar nas oportunidades. O mercado está retomando, serviços está voltando, né? A gente tem visto restaurantes, salão de beleza, né? Então, shopping vive lotado hoje, né? Então, está voltando. Tem criação de empregos, né? Ontem saiu que essas lojas, principalmente já de chocolate para Páscoa, né, já estão contratando bastante. Então, tem criação de emprego vindo por aí. Tá certo, Marco. Obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho é o LinkedIn, né? Marco Harbit no LinkedIn. Isso, é lá no LinkedIn, Marco Harbit. Tá certo, tá aí na tela. Marco, obrigado então mais uma vez pela sua participação com a gente. Até a próxima, então, né, no nosso Notícias do Bem aqui. É um prazer enorme e uma honra ficar com vocês. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém. Amém.